Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu quero convidar você a ficar comigo até o final do vídeo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as mutações e alterações cromossômicas. Quando se fala em mutação, qual a primeira coisa que vem na mente da gente? Pelo menos na minha, vinha a época que eu assistia os desenhos animados, o X-Men, por exemplo, em novelas como Mutantes, né? Caminhos do Coração. Mas será que essas informações de ficção são realmente verdadeiras? Ao longo da vida, o DNA, que é o nosso código genético, ele é exposto a vários fatores externos que podem provocar algum dano na molécula e modificar a mensagem genética inicial. Durante a duplicação, cada novo nucleotídeo, adenina, timina, citosina, guanina, nós já estudamos isso, entra numa cadeia e ela é conferida por uma molécula de DNA. A primeira coisa a acontecer é que proteínas, chamado DNA ligases, elas separam as duas fitas para começar o processo de duplicação do material genético. Então, ocorre aí a separação, como se fossem duas tesouras. Ela separa a fita e agora começa a produção da fita de DNA complementar. Ao final desse processo, o DNA ele vai ser duplicado. Isso é feito de maneira muito rápida e pode acontecer alguns erros, algumas falhas. Outras moléculas, chamadas DNA polimerase, ela examina toda a molécula de DNA e aqueles códigos errados, por exemplo, a adenina com citosina, ela conserta os erros. Então, o nucleotídeo errado, ele passa a ser corrigido pela DNA polimerase. Nós temos agora a confecção da cadeia complementar, onde essa enzima, a DNA polimerase, ela faz a correção se tem alguma base que foi trocada, ela vai substituir, ela vai corrigir. A DNA polimerase, ela pode deixar algumas falhas e o gene modificado, ele pode alterar alguma função da célula e provocar até mesmo uma doença. Daí a gente fala em mutação. O que na verdade seria uma mutação? É toda e qualquer alteração naquele código, né? Na hora da união das bases. Uma adenina, a gente sabe que ela sempre vai se ligar com uma timina e uma citosina com a guanina. Como nós temos, olhando de um lado a outro da fita do DNA, 3,2 bilhões de nucleotídeos como esse, então um ou outro às vezes passa despercebido pela DNA polimerase. Então a gente já fala em mutação. A chance de ocorrerem mutações aumenta quando a célula é exposta a chamados fatores mutagênicos. Por exemplo, radiações produzidas por materiais radioativos, ou então raios vindos do Sol, que são os raios ultravioletas, infravermelhos, os raios X também, algumas substâncias químicas, como aquelas que são encontradas na fumaça do cigarro, ou aquelas que são produzidas por alguns fungos. Estou dando alguns exemplos. A grande maioria das mutações que ocorrem em um organismo, elas não se expressam. Ou seja, ela não causa nenhum dano ao organismo, nem algo vantajoso e não trazem também nenhuma desvantagem. A maioria das mutações, elas são silenciosas, não afetam o organismo. Ou seja, essas mutações, elas são neutras e originam proteínas que não alteram o funcionamento do organismo. Agora sim, existem mutações prejudiciais, pois elas alteram ao acaso um sistema vivo altamente organizado. Vou dar um exemplo aqui. Não significa dizer que ao ficar exposto por muito tempo aos raios do sol, não significa que você vai se tornar um mutante resistente a essa radiação solar.
A mutação ela é ao acaso. Um outro exemplo, para que vocês entendam, não significa dizer, por exemplo, lá no caso do Spider-Man, ele foi picado por uma aranha e aí ele adquiriu características de uma aranha. Isso não existe, né? Apenas ficção. A maioria das mutações, quando elas acontecem, na verdade, ela vem para trazer algum prejuízo, porque a maioria dos organismos, devido à evolução de milhões de anos, ele já é um ser organizado. Então, toda e qualquer alteração, ela vem para trazer algum prejuízo. Nós temos aqui alguns agentes mutagênicos. O que são agentes mutagênicos? São agentes que induzem as células a sofrerem mutações. Nós temos aqui agentes biológicos, físicos e químicos. Um agente biológico, por exemplo, são os vírus. Um vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, então para ele se multiplicar, ele precisa de uma célula hospedeira específica. Então, ao injetar o material genético do vírus nessa célula hospedeira, vai trabalhar como se fosse um pirata biológico, onde ele rouba as informações da célula, ele paralisa a célula, hackeia aquelas informações para a produção das suas proteínas virais. E nessa união da proteína viral com o material genético da célula hospedeira, pode causar sim mutações. A maioria das células atingidas por vírus, elas morrem, né? Elas sofrem uma lise, mas as células que permanecem vivas com o material genético do vírus, geralmente elas se tornam mutantes. Agentes físicos, como eu falei, né, das ondas eletromagnéticas, os raios ionizantes, os raios ultravioletas, né, que é o raio do sol, podem causar o câncer de pele. Vai depender aí da quantidade de horas que você vai ficar exposto a essa radiação. Outros são agentes químicos, como o gás hidrazina, o gás mostarda. Outros elementos químicos, como o césio 137. No Brasil, teve um acidente com radiação em Goiânia, Goiás, isso aí há quase 40 anos atrás, e foi considerado um dos maiores acidentes radiológicos do mundo. A tragédia ela envolveu o césio 137, que é um material muito radioativo utilizado no tratamento de pessoas com câncer. Um hospital que tratava pessoas com câncer, ele foi desativado em Goiânia e ele foi implodido. E no ano de 1987, 2 catadores de resíduos, eles entraram nessa clínica desativada e implodida e encontraram um aparelho de radioterapia abandonado. Eles desmontaram esse aparelho no ferro velho, né, já que ele estava envolvido por aço e chumbo, então eles desmontaram no ferro velho e eles encontraram uma cápsula cheia de um pó branco que brilhava no escuro, né, era um brilho azul. Esse pó era o cloreto de césio, CSCl, né? O cloreto de césio. Então, maravilhados aí com a beleza do material, o dono do ferro velho chamou alguns amigos, vizinhos, para verem o que eles encontraram. Alguns tiveram contaminação interna porque manipularam alimentos com as mãos que pegaram o césio e acabaram ingerindo esse material. No total, mais de 112 mil pessoas elas foram monitoradas, 249 delas apresentaram uma contaminação tanto interna quanto externa, 14 pessoas tiveram que seriam hospitalizadas em estado graves, sendo que dessas 14, 4 delas morreram. 8 pessoas desenvolveram a síndrome aguda da radiação, que é o SAR, e 14 apresentaram falência da medula óssea, né? E uma sofreu a amputação do antebraço. Quase 4 décadas depois desse acidente, muitas pessoas ainda têm efeitos colaterais. O risco completo, ele só vai desaparecer pelo menos daqui a 300 anos. Então, os tipos de mutação. Nós temos as mutações gênicas e as mutações cromossômicas.
Numa mutação gênica, afetam os genes. O que é um gene? Como eu falei aí em algumas aulas anteriores, é um bloco daquelas informações, né? Daquelas bases nitrogenadas responsáveis por algum caráter. Então, às vezes, a deleção, ou então a duplicação, ou a inversão da posição de um gene pode alterar o tipo de aminoácido e, consequentemente, vai trazer algum tipo de alteração para essa proteína. Então, uma mutação gênica, ela é a nível de nucleotídeos. Nós temos aqui nas mutações gênicas uma adição de um gene. Nós temos aqui os genes, os nucleotídeos, eles são colocados numa tríade, né, de 3 em 3. Aqui nós temos adenina, timina, citosina, guanina, adenina. A adição do gene citosina, que foi colocado aí entre a guanina e a adenina. Então, nós temos agora tríades diferentes, né? Citosina, guanina, citosina, ao invés da adenina. A adenina já ficou na outra, né? Agora formando o ATA. Então, isso leva a uma substituição de aminoácido que pode levar a uma proteína defeituosa. Pode ser por uma deleção de alguma base nitrogenada, deleto lá, por exemplo, uma guanina. Toda a sequência que vem depois dela, que foi deletada, vai sofrer uma alteração, consequentemente os aminoácidos vão ser substituídos e a proteína ela vai ser uma proteína danificada. Ou então, ao invés de tirar a guanina, eu coloco 2 guaninas. Toda a cadeia que vem após essa duplicação também vai ser alterada. Na mutação cromossômica, ela pode ser uma mutação estrutural, porque afeta a estrutura do cromossomo, ou ela pode ser numérica, afetando os números de cromossomos. No caso aqui da deleção, você pode alterar tirando um fragmento de gene. Nesse cromossomo eu teria os genes A, B, C, D, E, F, G, H, mas apagando, deletando 2 genes, o F e o G, então nós temos agora o cromossomo alterado. Esse é um cromossomo mutante. Essa mutação ela é cromossômica porque afeta o cromossomo de forma estrutural. Pode ser por uma inversão. Nós temos aqui A, B, C, D, F, G, H, e aqui ocorreu uma ruptura, né, a nível de B, C e E, F, e aí ao ser religado, ele religa numa posição inversa. Era para ser A, B, C, D, agora eu tenho A, B, E, D, C, F, G, H. Então ocorreu aqui uma troca, foi religado, mas de maneira inversa. Translocação, onde ocorre a quebra de cromossomos. Esses cromossomos eles são vizinhos e na hora de religar esses genes que se quebraram, eles religaram, mas num cromossomo errado, né? Era para ser o cromossomo ABCDFGH e o outro de baixo é o VWXYZ. Agora nós temos o cromossomo ABCDFZ, ó, com um fragmentozinho do outro de baixo. Inclusive ele está numa cor diferente para você visualizar como ocorreu uma religação. O fragmento de cima veio para baixo e o de baixo foi para cima. Duplicação ABCDFGH, o que nós temos aqui? O gene C, ele está 2 vezes, então ocorreu uma duplicação. Então, toda e qualquer alteração no cromossomo, a gente diz uma alteração ou uma mutação cromossômica estrutural. Quando é uma mutação cromossômica numérica? Quando afeta o número de cromossomos. Nos seres vivos, o número total de cromossomos nas células somáticas, lembrando que célula somática é toda e qualquer célula do nosso corpo, onde os cromossomos eles vêm aos pares, ou seja, um número diploide, vem um do pai, um da mãe, um do macho, outro da fêmea, certo? Como, por exemplo, aqui essa célula que ela vai servir de exemplo para a gente. Nós temos aqui o parzinho de cromossomos, nós temos o total de 3 pares de cromossomos. Então, se é ao par, é 2N, é um número diploide. Esse tipo de mutação numérica, ela pode ser do tipo euploidia e aneuploidia. Qual a diferença? É que na euploidia,
todos os cromossomos eles podem ser excluídos ou eles podem ser duplicados, afeta todos os cromossomos, ou até circular essa palavra aqui, todos os cromossomos. E na aneuploidia, apenas alguns cromossomos eles vão ser duplicados ou excluídos. Vejamos aqui nesse exemplo. O certo era vir o que os cromossomos virem aos pares, como tem nessa figura aqui em cima, né? Tem dois pauzinhos, duas bolinhas e dois pezinhos. Só para a gente simbolizar. O que nós temos na euploidia? Que todos os cromossomos vão ser alterados. Era para vir o casalzinho, aqui faltou um, ó. Aqui faltou outra bolinha, aqui faltou outro vezinho. Então, apagou-se. No caso da haploidia, um cromossomo de cada par, ele foi deletado. Na triploidia, o que a gente tem? Era para vir o par, só que de cada par você tem um acréscimo de mais um. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho mais um, aqui eu tenho mais um. Então, deixou de ser 2N para ser o quê? 3N. Na haploidia, foi perdido um de cada par. Deixou de ser 2N para ser apenas N. Na tetraploidia, tetra vem de quanto? De 4. Então, de cada par, era para ser só 2. Agora, você tem um total de 4. 4 bolinhas, 4 vezinhos. Deixou de ser 2N, que é diploide, passou a ser 4N tetraploide. Na pentaploidia, a mesma coisa, tá? Você tem 5 em cada. Euploidias, elas são raras, elas podem ser encontradas em alguns peixes, em insetos, crustáceos, mas não em mamíferos. Geralmente, quando ocorre em mamíferos, o embrião ele morre ainda no período embrionário, ou então ele nasce morto, que é o chamado natimorto, ou então ele apresenta uma grave esterilidade. No ser humano, ela é letal, causa morte ainda no período embrionário, ou então, mais raramente, a morte ocorre após 1 mês depois que o indivíduo nasce. Nas plantas, ela é comum, tá, acontecer poliploidia, que é a presença de 3 ou mais conjuntos de cromossomos. O aspecto da planta poliploide, ela é mais procurada na agricultura por ela produzir mais. Na aneuploidia, apenas alguns cromossomos são alterados. Então, era para ser um indivíduo 2N, né? Era para ter lá 2 barrinhas, 2 bolinhas, 2 vezinhos, indicando aqui um indivíduo diploide. Só que aqui, no caso da nulissomia, teve a deleção das 2 barrinhas lá, ficou os outros cromossomos, aqueles 2 lá foram apagados, por isso o nome 2N-2. Então, se esse indivíduo aqui ele tiver 46 cromossomos, estou dando um exemplo de 46, aí você apaga os 2 lá, fica um total de 44 cromossomos. Na monossomia, você tem o que? A deleção de apenas um. Cadê a fitinha aqui do lado desse? Era para ter o casalzinho. Então, aqui foi perdido um cromossomo todinho. É o que acontece naquela síndrome de Turner que eu falei na última aula. Foi perdido um cromossomo sexual, tá? No caso da trissomia, houve o acréscimo de um cromossomo. Em um dos pares acrescentou um cromossomo, 2N mais 1. Esse 1 a mais vai determinar o tipo de síndrome. Se for lá no par 21, é a síndrome de Down. Se for lá no par 18, é a síndrome de Edwards. Se for no par 13, é a síndrome de Patau, por aí vai. Então, nós temos o acréscimo de um cromossomo em apenas um par. Os outros pares são normais. Então, o total de cromossomos desse ser, né, no caso da síndrome de Down, é 46, que é o número total, mais 1. Né, esse 1 no par 21 que determinou essa síndrome. Ou pode ser, mais raramente, uma tetrassomia, né, com acréscimo de 2 cromossomos em um dos pares. Então, você está observando que a diferença da aneuploidia para a euploidia, na euploidia todos os cromossomos são afetados, na aneuploidia apenas alguns.
Aqui eu coloquei 2 cariótipos para a gente comparar. No primeiro cariótipo, nós temos aqui que para cada par você tem 3 cromossomos. Ó, para cada par você tem 3. Em todos eles você tem um cromossomo a mais. Isso aqui representa o quê? Será que é trissomia ou é triploidia? Muito cuidado para vocês não confundirem. O certo era para ter o casal, só o parzinho. Como tem um em cada casal, em cada par, então representa um indivíduo 3N. E 3N é um indivíduo triploide, que é diferente de uma trissomia. Na trissomia você tem apenas um cromossomo em um dos pares. É o que tem aqui na síndrome de Down, ó. Você tem todos os pares normais, com 2, ó. Todos os pares estão normais, mas lá no par 21 você tem um a mais. Então, olha a diferença da trissomia para a triploidia. Na síndrome de Down, 1 em cada 1000 recém-nascidos que nascem tem essa síndrome, independente se é masculino ou feminino. Essa síndrome ela foi descrita em 1866 por John Down, por isso o nome síndrome de Down. As pessoas com essa síndrome apresentam uma língua para fora da boca, é uma língua protrusa, né, uma língua mais larga do que um normal. A altura deles é um pouco mais baixa do que a média das pessoas. As mãos são mãos curtas e mais largas e tem apenas uma linha na palma da mão. Geralmente nós temos 4, né? Quem tem síndrome de Down só tem uma linha. O dedo mindinho deles geralmente só tem uma curvatura, nós temos 2 no dedo, né? Em cada dedo, eles no dedo mindinho tem uma só. Eles possuem uma prega cutânea dessa pálpebra superior que dá um aspecto de um olho puxadinho em vários graus, né? Com deficiência na aprendizagem, na memória ou linguagem e outros problemas mais fisiológicos, como distúrbios no coração, nos rins, no fígado, hérnia umbilical, entre outros aspectos. As mutações, elas podem ser autossômicas, que é a mesma coisa de mutação somática, que ocorre nas células, todas as células do nosso corpo que não seja sexual, né? Ela ocorre em qualquer célula do corpo que não seja no óvulo ou não no espermatozoide. Quando ocorre esse tipo de mutação nas células autossômicas, elas não são passadas para gerações futuras, ok? Quando ocorre nas células sexuais, que é a mesma coisa que células germinativas, que são os óvulos e os espermatozoides, então toda e qualquer alteração nas células sexuais, elas são passadas para gerações futuras. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.